Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por você estar aí. É bom estar aqui e saber que está aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Aliás, já caminhando para a reta final. Amanhã, nós vamos ter o 7º jejum. E a semana que vem, vamos para o encerramento. Vamos completar 52 dias buscando a Deus. Um trabalho poderoso, cheio de poder mesmo. Milagres temos vivido. A oportunidade de buscar a Deus, de plantar uma semente como essa, é um privilégio. Porque esse trabalho sempre foi um divisor de águas. Todas as pessoas que se lançam nos 52 dias, a vida é transformada. Essa é uma grande oportunidade. E nós temos agarrado. Hoje, em todos os nossos templos, a primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas. Abrindo o 7º jejum, eu adoro 7, porque 7 é o número da perfeição. O 7º jejum, graças a Deus, que nós estamos aqui. E a perseverança tem que ter ação completa, a gente precisa ir até o fim nas coisas, e nós temos ido mesmo. E nós vamos amanhã clamar com toda a força da nossa vida e vamos viver o poder de Deus mais uma vez. Se você quebrou o propósito, volta. Não deixa o diabo te vencer. Eu já te venci outras vezes, não deixa ele fazer isso com você, não deixa ele controlar a tua vida. Coloca mais força. A Bíblia diz que nós temos que ser mais fortes do que o homem forte, mais valente que o valente. Você precisa ser mais valente. Seja mais valente. Vença os obstáculos. O Senhor espera mais determinação de nós e perseverança. Se você tem adiado a sua vinda, não faça isso com você. Você está esticando problemas. Estica a fé. Não deixa mais situações impedirem você de buscar a Deus. Coloca um ponto final. Assuma o controle da tua vida e dê a Deus. Venha buscar Deus. Não termina esse ano como você começou. Não termina longe de Deus, não termina de qualquer maneira. Não termina do mesmo jeito. Você pode terminar 2013 como o melhor ano. Esse ano pode ser, ele tem tudo para ser o melhor ano da sua vida e ainda dá tempo. O ano acabou. Nem o propósito acabou. Você pode buscar Deus e viver um resultado fora de série. Deus quer te honrar. Mas a gente tem que cooperar com Ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. A Bíblia diz, se aproxime de Deus, Ele se aproximará de você. Deus tem prazer em se mostrar forte na vida daqueles que buscam a sua face. Então venha. Coloca mais força e venha buscar Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, inclusive falando de força, olha isso aqui. Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, olha isso aqui, e nunca, nunca, nunca desanimar. Essa expressão para Deus não cabe. Estou desanimado. Você acha que Deus olha para uma pessoa de que forma? Quando ela vive dizendo, estou desanimado. Estou desanimado, não pode desanimar. Porque enquanto você está buscando a Deus, você está vencendo. Quando você para de buscar, você começa a perecer.
tem que buscar a Deus. Só tem um jeito da vida de uma pessoa mudar. É orando sempre, nunca desanimar da fé. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. O que eu bato sempre? Você precisa ter uma vida contínua. Uma vida contínua. Não é fazer uma coisa hoje, não fazer amanhã. O que muda a vida da gente não é você fazer uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas fazer perseverantemente, perseverantemente. A gente precisa viver de forma contínua em Deus. Ela buscava continuamente. A ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Olha o que o Senhor falou. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça aí depressa. Contudo, ou seja, ele está determinado a fazer a justiça e depressa, contudo, precisa disso aqui. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Essa mulher, ela cria. E ela insistia. E ela perseverava, e foi perseverando, crendo, que ela mudou a situação da vida dela. Entendeu? Ela deu lugar à fé. Havia fé nela. Mas não apenas aquela fé de eu tenho fé. Tinha fé com prática, com atitude. Porque ela cria e ela insistia continuamente, ela não desistia. Ela não desistiu. Qual era a parte mais forte ali? Humanamente, fisicamente, o juiz. Mas espiritualmente era ela. Ela fisicamente, humanamente, era a parte mais fraca, mas espiritualmente era a parte mais forte. É o que eu falo para você. Quando uma pessoa, ela dá lugar à fé e coloca em ação, então ela se torna a parte mais forte. Você pode ter até uma situação, alguém que é muito maior do que você, tem muito mais poder, humanamente, fisicamente. Mas se espiritualmente você estiver em Deus, então você se tornará mais forte que aquela situação, que aquela pessoa. O juiz, humanamente, fisicamente, era a parte mais forte. Mas espiritualmente era ela. Tanto é que foi ela que venceu, não ele. Compreendeu isso? Quem venceu foi ela. Foi a parte humanamente falando, fisicamente, olhando de forma natural, ela era a parte mais fraca. Mas espiritualmente ela era a parte mais forte. Ele estava decidido a não julgar a causa dela. E ela estava decidida a ter aquela causa julgada. E ela venceu. Porque ela foi mais forte na fé, na prática da fé. Ela tanto bateu, tanto insistiu, tanto foi, que ela obteve a vitória dela. Compreendeu isso? Ele não queria. Mas ela insistiu e insistiu. E ele não teve alternativa.
E é esse espírito que Deus espera encontrar em você. Quantas vezes ele disse não? Muitas. Ele muitas vezes disse não para ela. Certamente ela foi humilhada. Talvez algumas vezes até escorraçada. Mas isso não fez ela desistir. Deixou ela ainda mais forte e mais decidida ainda. Eu quero a minha causa julgada e eu quero a minha causa julgada e eu não vou desistir. É isso que o Senhor está falando com você. Talvez hoje você está perdendo, não sei, porque espiritualmente você tem esmorecido, tem fraquejado, tem afrouxado. Porque pode ter algo aí na tua vida que fisicamente, humanamente, é muito maior do que você. Mas se você for mais forte espiritualmente, você vai vencer tudo isso como essa viúva venceu. Se você não está vencendo algo, não é porque isso é muito grande, muito forte, e muito isso, muito aquilo. É porque você está sendo fraco na fé. Porque você não está lutando com a fé. O Senhor espera encontrar fé em você. E não esse blá, 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 eu tenho fé, eu tenho fé. Fé com atitude. Essa atitude perseverante dessa mulher. É isso que o Senhor quer encontrar em você. Fé. E uma fé viva, uma fé com atitude. Como a fé dela era viva. Porque não apenas ela cria, ela agia. E mesmo recebendo nãos, talvez porta na cara, ela continua batendo, 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 até aquele homem julgar a causa dela. Ele se recusou, mas teve que ceder para ela. E é isso que o Senhor está falando com você. Insista nas coisas. Coloque em prática a fé. Se fortaleça espiritualmente. E você vai vencer todas as situações, por maiores que sejam. Seja lá o que for que está diante de você. Creia e pratique a fé. Fortaleça o teu espírito. Fortaleça a tua vida espiritual. E você vai vencer absolutamente tudo. Se você tem um juiz ímpio, se você tem uma situação que simboliza esse juiz poderoso, arrogante, que não temia a Deus, o Senhor está dizendo, se fortaleça e resista, insista. Porque eu vou te dar vitória. Ela venceu. E o Deus dela, o Deus que estava com ela, é o Deus que eu estou te apresentando. Ela venceu e você pode vencer também. Mas ela buscava continuamente. E foi buscando continuamente que ela viveu teve a sua resposta, viveu a sua bênção, desfrutou da sua vitória. Deixa isso entrar. Não há nada que possa resistir. Pode até resistir por um tempo, como foi com esse juiz. Mas é só por um tempo. Quando uma pessoa decide que vai vencer aquilo e coloca força, ela vence. Coloca força. Faça como essa mulher fez. Ela era a parte mais fraca, mas espiritualmente era mais forte. E foi por isso que ela venceu o juiz iníquo, injusto. Deus está lhe garantindo vitória sobre essa situação. Creia e pratique a fé, insista com toda a força da tua vida. E quem vai sair com essa resposta é você. Em nome de Jesus. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Ana Paula, como estava a sua vida quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Eu estava bastante frustrada naquele momento em que eu cheguei aqui no Ministério. Eu sabia que queria mais e que podia chegar no mais, mas não sabia como. Então eu estava bastante perdida. E a partir do momento que a senhora chegou nesse ministério,
passou a praticar a fé ensinada aqui no Ministério Mudança de Vida, participar de jejum, de orações. O que foi acontecendo na vida da senhora? Desde o primeiro dia que eu pisei o pé no ministério, eu já quis fazer minha aliança com Deus. Foi até bastante radical, porque acho que faltavam 3 meses para o meu casamento e até então eu frequentava uma outra denominação, uma outra igreja, mas nunca tinha realmente feito uma aliança com Deus. E naquele momento eu falei, agora ou vai mesmo. E eu decidi me batizar e não só ser uma pessoa convencida, mas convertida mesmo, a mudar minhas atitudes, meu caráter, enfim, comecei a trabalhar tudo que era pregado aqui no altar pela bispa. Eu casei assim, foi muito melhor do que eu esperava o meu casamento, foi do jeito que eu queria, que eu sonhei, que eu coloquei na presença de Deus mesmo. Tanto o casamento quanto a festa, todos os detalhes que eu pedi para Deus, eu vivi. Além disso, profissionalmente, eu estava bastante frustrada, triste com o momento que eu estava profissional e, de repente, foi tudo assim, até no mês do casamento. Foi bem legal, porque eu mudei de trabalho e tudo aquilo acontecendo, tinha que provar vestido, mas aí eu era nova no trabalho, era trainee e estava participando de um monte de evento na empresa, enfim. Então estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus do céu. Mas foi maravilhoso, foi uma bênção mesmo. Tudo em função de uma atitude que eu resolvi mudar mesmo com Deus, né? Que eu decidi ter uma vida mesmo com Deus, uma vida de oração, uma vida de entrega. Eu iniciei o ano com o propósito da pesca maravilhosa e eu decidi mesmo beber do Espírito, né? Porque cada ano pra gente como que eu posso falar, é um passo a mais, cada vez a gente decide fazer desafios maiores com Deus, né? E aí, na abertura do ano de 2013, eu decidi, a gente já veio no fim do ano, a gente acabou indo viajar, e aí na volta já falei, esse ano vai ser diferente. Falei até pro meu marido, e ele falou, não, vai ser diferente mesmo, e eu projetei, coloquei aqui no propósito, mas não só coloquei, eu entrei em oração, um dos principais objetivos era conversando com meu marido. Desde que eu entrei no ministério, eu já namorava há muitos anos e quando eu decidi me fazer aliança com Deus, eu já estava com ele, enfim, eu sempre pedia muito para Deus para converter ele, para converter o coração dele, trazer ele para a igreja, enfim, para ter um relacionamento com Deus mesmo. E aí, a grande vitória da minha vida é essa hoje, eu sempre lutei por isso, que ele veio para a igreja, de início foi muito difícil, ele falava que nunca pisaria o pé numa igreja. E a primeira vez que ele veio, de fato aconteceu uma situação que acabou fazendo com que ele saísse no meio do culto. Eu quase caí no meio do culto, mas fiquei lá de pé e falei, meu Deus do céu, me dá forças. Por que ele saiu, meu Deus? Por que aconteceu isso? Enfim, num relacionamento, muitas vezes, hoje assim, eu vejo que muitas vezes eu sou muito resmungona, assim, vou tentando mudar isso, mas muitas vezes eu fico, meu Deus, mas por que, Senhor? Mas seus caminhos, Senhor, são tão difíceis, enfim, né? E aí, nesse momento, eu achei que ia desabar, mas não. Depois dessa situação, Deus mexeu na saúde dele. No dia seguinte, ele falou, Ana, eu vou voltar de viagem, fica tranquila, vai voltar tudo ao normal. E aí a gente vai procurar, eu vou voltar, eu quero vender meu carro, quero comprar um carro melhor para você, um carro melhor para mim, né? Ou mesmo que o meu seja inferior, mas eu quero te trazer aqui para Orlando, porque é um dos projetos que eu coloquei aqui no meu plano, né? Enfim, e aí ele falou assim, olha, eu vou voltar e a gente vai fazer a sua viagem, e a gente vai trocar o seu carro. Mas eu nem lembrava mais, para mim aquilo não era importante naquele momento, enfim. Quando ele voltou, na primeira semana ele já falou, e aí, você já foi atrás do seu carro? Eu falei, não, Thiago, eu não fui atrás e tal. Ah, então vai, porque esse final de semana a gente vai trocar mesmo. Aí eu falei assim, então eu vou ir atrás de algum carro aí. Aí falei com uma amiga. Minha amiga falou, eu comprei um carro esses dias na concessionária tal, vamos lá? Ah, vamos lá então. Aí eu fui lá na concessionária, que não era que eu tinha colocado no meu projeto, olhei um outro carro e tal, e falei, tá bom, esse aqui mesmo, pra mim já tá melhor que o meu mesmo e tá ótimo. E liguei pra ele, Thiago, olha, já tô aqui com o vendedor, já tô finalizando aqui, vou dar um sinal. Não, que vai dar sinal coisa nenhuma e tal, espera que eu quero ver o carro também.
Enfim, aí, tá bom, então eu vou esperar. Eu falei pro vendedor, ó, vendedor, ele falou que é pra esperar, mas no final de semana que vem eu tô aqui, tá? Aí o vendedor, tá bom. Aí no final de semana a gente saiu pra ver os carros, só que aí primeiro a gente viu o dele, porque a gente trocou o dele por um outro carro, pra depois a gente ver o meu. Foi muito engraçado, porque assim, ele sempre falou que nunca queria um carro vermelho, que carro vermelho era ruim de vender, carro vermelho não tinha nada a ver, não gostava, enfim. Só que eu coloquei no projeto, vou até ser rica em detalhes, porque Deus é super detalhista, então como ele foi detalhista comigo, eu tenho que ser detalhista também. Eu coloquei no meu projeto aqui que eu queria um carro ou um HB20 preto ou um Honda Fit vermelho. Né? E aí, eu não me dei conta na hora, mas quando a gente foi trocar o carro dele, na concessionária, ele tinha um Honda Civic. E aí eu gostei do Honda Fit, claro, sempre gostei mesmo, né? E aí era negócio, aí eu falei, amor, pega esse aqui mesmo, olha, tá bonito e não sei o quê. Ele acabou depois indo lá e trocando o Civic dele pelo Honda Fit vermelho. E aí, a concessionária da Hyundai, eu nem tinha pensado em ir lá. E ele falou assim, a gente já tinha ido em outras concessionárias, GM, Ford, sei lá. E aí ele falou, mas vamos nessa daqui também? Aí eu, Thiago, não sei, vamos ver, né? Até esse momento eu não lembrava realmente do propósito, né? E fomos na concessionária da Hyundai e fechamos o negócio. E aí depois que a gente fechou, tava tudo fechado, tava tudo maravilhoso e tal, e a gente foi jantar e não sei o quê. Aí que a gente chegou em casa, aí ele pegou e a gente teve aquele momento de, poxa, legal, não, mas você viu, o carro tem isso, tem aquilo, não tem e tal. Aí ele pegou e falou assim, Ana, pega lá o seu propósito. Você lembra o que você colocou no propósito? Aí eu peguei e falei, Thiago, agora? Mas agora não, eu tô ocupada aqui. Não, mas pega lá o seu propósito. Aí eu fui lá para pegar o propósito e realmente eu vi que eu tinha colocado ou o Honda Fit vermelho ou o HB20 preto. Né, para mim. E aí acabaram vindo os dois. Então, assim, foi uma bênção, sonhos que eu mesma já tinha esquecido, Deus não esqueceu. E naquele momento de tribulação, sei lá, turbulência, de tanta coisa acontecendo, Deus estava realizando na nossa vida. Hoje eu vejo que às vezes Deus faz faxina, assim, igual a gente faz em casa, que a gente tem que tirar tudo e arrancar e afastar tudo e parece que não vai arrumar nunca, que tá tudo... Você começa uma faxina em casa, a impressão é que nunca vai acabar. E com a gente, Deus trabalha da mesma forma, porque quando está tudo acontecendo, parece que está tudo bagunçado. Você fala, meu Deus do céu, daqui eu não consigo mais sair. Mas, na verdade, Deus está trabalhando para te abençoar e acho que isso fortaleceu muito a minha fé, fortaleceu muito a fé dele. Acho que cada vez mais a gente tem que ter experiências nossas com Deus, né? Então hoje eu louvo a Deus por isso, agradeço muito a Deus por tudo isso que a gente viveu, porque aquele sábado à noite que minha mãe queria que eu fosse para casa dela, tava eu e Deus mesmo e foi assim, foi um dia que eu tive com Deus que maravilhoso, assim, que nunca eu vou esquecer, porque foi um dia que a gente discutiu, que eu conversei, enfim, foi um dia inesquecível mesmo e que Deus me mostrou que é assim que Ele trabalha mesmo. E amém, Senhor, tá bom. Hoje a senhora pode dizer que 2013 é o melhor ano da vida da senhora. Eu vou falar o que eu disse antes, assim, cada ano tem sido assim, melhor que o outro mesmo. Eu achava até que não teria um ano melhor do que o ano do meu casamento, que foi o ano que eu entrei no ministério. Mas Deus tem me mostrado que a nossa visão é muito limitada mesmo, né? Que Ele faz muito mais do que a gente espera mesmo. Com certeza. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora e para o marido da senhora? Bem, é até difícil definir em palavras, né? Porque pra gente, assim, é como se fosse assim... Aqui a gente encontra assim, amigos, a gente encontra refúgio, a gente vem mesmo para cá assim, eu venho assim para ter aquele momento mesmo com Cristo, sabe, na casa dele, porque eu tenho os momentos ele na minha casa, mas aqui eu venho para visitar ele na casa dele e é exatamente assim que eu me sinto, né, em casa, é minha segunda casa, acho que é. Hoje a senhora está feliz? Sim, muito feliz. Abençoado? Abençoado. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, meu Pai, está temendo uma situação, porque está olhando de forma natural
incrédula. Então, olha e fala, isso é muito maior do que eu não posso vencer isso, eu não posso superar, isso não aconteceu até hoje, então não vai acontecer, tanto que eu já pedi, e se não mudou até agora não vai mudar mais, e isso está errado, esse pensamento está errado. Essa mulher queria a vitória dela, a bênção dela, e ela insistiu continuamente, e ela resistiu, e ela insistiu, e resistiu, e buscou. E não teve saída, aquele juiz não teve saída. Ele teve que ceder, e não teve alternativa. Ele cedeu para ela. Não foi ela que cedeu para ele. Foi ele que cedeu para ela. O maior que fosse e grande, injusto, ele não teve alternativa, ele teve que ceder, porque ela não desistiu. E o Senhor quer que essa pessoa entenda isso, que ela insista, que ela busque, que ela bata mais, que ela vá além, que ela não desista, que ela creia e coloque em prática esta fé. E o Senhor vai abençoá-la. Ela vai viver o milagre dela, a resposta dela. Senhor, abençoa essa vida com força. Que tudo que tem vindo até ela para levá-la ao desânimo, a desistir, a desanimar, eu repreendo em nome de Jesus. Que ela coloque força para te buscar. Que ela insista na mudança dessa situação. Porque isso vai ceder. Como esse juiz cedeu, essa situação vai ceder para ela. Cobre ela com teu sangue, levanta com poder, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias e milagres. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito honradas, muito abençoadas, muito prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Está escrito, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar. Então isso é uma promessa, que ela tenha mais do que o suficiente, que ela tenha com fartura, prospera, porque quem planta colhe. Desperta mais semeadores, Senhor. Pessoas que têm estado conosco e têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, mas que talvez ainda não tomaram a decisão de se tornarem semeadoras dele. Que se tornem, porque eu sei que essa atitude de fé vai levá-las a viver suas promessas. Eu tenho certeza disso. Abençoa cada pessoa, meu Deus, que está conosco agora. Eu peço que onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Que vitórias estejam chegando. Que essa pessoa receba nesse momento esse programa como uma direção para ela e que ela coloque em prática com muita força e coragem, porque o Senhor é com ela. Que o Senhor venha ser com cada um para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 15 horas com a abertura. Vou abrir o jejum, o 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Já é o 7º. E que vitória para nós. E vamos viver muitos milagres. Eu vou estar abrindo esse trabalho. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e dando encerramento às 21 horas. Venha buscar a Deus. Se você quebrou o propósito, volta. Se você tem protelado, venha. Vamos. Dê passos de fé e viva uma grande transformação na sua vida. Isso é promessa de Deus. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.